Você já recebeu uma mensagem estranha no celular e pensou: como conseguiram os meus dados? Pois é, essa dúvida tem assustado milhões de brasileiros. Vazamentos de informações pessoais cresceram nos últimos anos e muitas vezes o golpe começa de forma silenciosa. Viu? São golpes bancários, perfis clonados e até compras indevidas fazem parte de uma realidade cada vez mais comum. Mas será que dá para descobrir se os nossos dados foram vazados? E o principal, como agir rápido para evitar prejuízos ainda maiores? Quem explica tudo pra gente é a advogada Tainá Nobre. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Tudo bem? Muito prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem, por favor, Fica à se vontade. sente. Doutora, é o assunto da atualidade, né? Da atualidade, do momento. Vazamento de dados. E eu vou contar para vocês uma coisa que eu estava me informando também para a pauta. Eu tinha visto que recentemente, né, o governo do próprio estado de São Paulo caiu aí um hacker no sistema e está tendo maior dor de cabeça, porque inclusive informações, né, confidenciais de funcionários do governo foram clonados. Olha que ponto que chega. Se a gente, né, aqui pessoa física, passa por esse problema, o próprio governo também passa. Exatamente, o governo está passando por isso, quem dirá nós, cidadãos, né? Então, é muito importante a questão do cuidado com os dados. Eu sempre falo que no Brasil, a gente não tem muito a cultura mesmo de prezar pelo cuidado com os dados, né? A gente não se questiona muito. Então, é justamente por isso que acontece tantas coisas, né? Talvez se a gente mudasse um pouco essa perspectiva de cuidar um pouco mais dos dados, as estatísticas seriam diferentes, né? E claro, nossos sistemas de segurança também são muito vulneráveis. Muito, muito mesmo. E parece que em todo lugar, né, Elozinha? Sim. O povo pede o nosso CPF. Você vai na farmácia, qual é o seu CPF? CPF. Sim. Você vai fazer uma compra, às vezes você vai fazer um contato para WhatsApp, qual é o seu CPF? Qualquer algo cadastro comum já hoje pede, em dia, né? e a gente fica com receio de falar, tipo, não vou passar. Sim, a gente não, com receio, e também a gente não se pergunta também, ainda que você tenha um receio e fale, vou passar, ao menos pergunte, mas como que você vai tratar o meu dado? Como que ele vai ser cuidado? Então, como vai ser o tratamento? E para qual fim ele vai ser utilizado? Né? A gente não costuma nem se perguntar por quanto tempo ele vai ser mantido, qual vai ser o destino final realmente do meu dado, então ele vai ser usado para quê? Né? Tem empresas ali que permite que se passe para outras empresas, então ali você já, né, acabou se perdendo de onde você forneceu o seu dado, então tudo isso deve ser visto com muito cuidado. Sim. Sim. E aconteceu também com um amigo meu, ele foi se cadastrar no MEI. No primeiro momento que ele forneceu os dados, eles já começaram a chegar e-mails. E, ao mesmo tempo, o próprio site do governo enviou um e-mail dizendo: não clique em links. O que caracteriza esses vazamentos de dados? O link é uma questão muito complicada, é um tipo, né, de um dos vazamentos de dados. Porque eles acessam ali, eles mandam links suspeitos, a gente clica nesses links e assim, muitas vezes, eles conseguem ter acesso aos nossos dados, nossas informações. Então, toda vez que a gente for clicar em algum link, se questionar, né? Principalmente se tratando de órgãos oficiais, porque eles tentam se passar por órgãos oficiais, né? Então, até mesmo banco, uma das práticas mais comuns é banco. Então, eles passam por banco, eles se passam pelo seu gerente. Então, se questione. Eu costumo dizer que eles aproveitam da fragilidade do tempo. Então, eles tentam colocar ali, olha, você precisa fazer isso agora, a gente precisa que isso seja feito agora. Muito cuidado com essa pressa, né? Porque é nessa pressa que a gente acaba não se questionando ali. Então, parar realmente para se questionar antes de apertar em um link, porque desse link aí realmente a gente pode ter um vazamento de dados gigantescos. E doutora, eu sei que são 3 principais formas, né, dos criminosos obterem os nossos dados. Quero conversar, né, queremos conversar com isso com você daqui a pouquinho, mas antes, a nossa repórter, ela foi para as suas para poder saber as pessoas, se já aconteceu com elas, como que elas lidam com isso. Eu quero te convidar para assistir junto. Vamos lá? Legal. Então vamos. Hoje em dia está tudo interligado na internet, sejam as redes sociais, os aplicativos e os bancos. E em decorrência disso, muitas vezes nós temos os nossos dados expostos na internet. Mas o que fazer quando isso acontece? Hoje eu vim até as ruas para ver o que as pessoas estão falando sobre isso e se já passaram por algo parecido. Vamos ver? Já passou por algum golpe na internet? Já teve seus dados vazados? Não, mas quase.
Quase. Como que foi isso? Uma ligação, mensagem? Uma ligação. Tá com 8 dias que eu passei por uma bem... compraram no meu cartão. Hoje a gente fica até mais inseguro com eles na internet do que antes, que a gente só tinha quando portava um documento e ia a um banco. A realidade hoje é que o problema vem para dentro de casa, nos nossos meios de comunicação. Uma vez, há uns meses atrás, uma pessoa se passou inclusive para o gerente da minha conta do banco. E era muito fidedigno, com o logo do banco, nome, número de telefone, ligou, insistiu. E você, fora esse, né, acontecido, normalmente recebe mensagem assim duvidosa, com links? Link pedindo para abrir. Eu recebo direto ligações, agora eu já nem estou atendendo mais. Como que fica o sentimento, né, de ter tudo isso exposto sem a sua vontade? A frustração normal, mas uma ansiedade, um medo que você não tinha antes. Você também conversa com pessoas próximas a você, principalmente as pessoas mais idosas, para ela ter esse cuidado? Eu sou essa, a idosa. Eu sou essa, ainda sou analfabete, viu? Não estou nada. É uma coisa que eu acho que deveria ter muito mais proteção nos nossos dados, apesar que tem lá quando você faz qualquer coisa, a lei da proteção dos dados, mas não sei como, me sinto muito mal com isso. E a gente nunca achava que isso acontecesse com a gente, que a gente se acha sempre um pouco mais esperto, mas na realidade é que é independente. Mas os mais idosos, por ter mais boa fé, caem realmente mais nesses golpes. Então é ficar realmente alerta e ter o desconfiômetro sempre ligado. Acontece de montão, né? Acontece, pode acontecer com qualquer um. E a senhora falou, né, de parecer muito com o real, né? Os criminosos estão cada vez mais, como eu posso falar assim, espertinhos, para não usar nenhuma outra coisa ruim. E é muito, sim, é muito igual, né, ao contato do nosso gerente, ao banco que a gente tem conta. Como que a gente faz? A gente vai conversar aqui sobre 3 tipos, mas já adiantando, né, o primeiro é o que? A engenharia social, né, que é uma forma de vazamento de dados. Como que eles trabalham com esse vazamento de dados? Então, ali, eles aproveitam você mesmo para que você ceda essas informações, esses dados para eles. Então, ele utiliza a própria vítima, o próprio titular dos dados para conseguir essas informações. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem inteligência artificial, né, que querendo ou não avança muito a questão dos golpes. Então, hoje a gente tem inteligência artificial que manipula a voz, que manipula o rosto ali, falando o vídeo mesmo. E a inteligência artificial, ela está cada vez mais real, né, e eles também estão se aproveitando disso. Então, é tomar muito cuidado realmente, porque esse é um dos mais comuns, é a engenharia social. Eles utilizam a própria vítima, o próprio titular de dados, para que a gente mesmo ceda ali para eles durante a conversa. Então, realmente, eles se passam por uma pessoa, né? Ou então, eles se passam por nós, com os nossos dados ali, né? Para os nossos familiares, os nossos amigos, colegas de trabalho, para conseguir mais informações, né? Então, isso acontece, infelizmente, é muito recorrente essa prática e a inteligência artificial facilita muito isso. Um exemplo disso é o golpe do falso advogado. Como advogado, não posso deixar de dizer, né? Ele está cada vez mais perfeito, assim, é muito realista. Tem o vazamento ali do dado do processo, né? E tendo esses dados, eles entram em contato com os nossos clientes, passando o CPF, o dado, às vezes o valor do processo, né? E realmente com a nossa foto, com o nosso nome, às vezes passa algum dado ali, né, do próprio advogado, então a vítima acaba cedendo mais informações. Com certeza. A gente Agora, tem, né, Lozinha, aqui... algumas questões, né, do público? Não, a gente tem também as questões e tem os exemplos dos 3 principais mais comuns. Vamos colocar aqui, diretora? Porque daí a gente consegue depois tirar as dúvidas do pessoal. Então vamos tirar a dúvida? Vamos para as perguntas do WhatsApp? Vamos, chegou pergunta para você, Chegou doutora. uma perguntinha. Olha lá, Elô. Vamos lá, agora a Lorena. Recebi um SMS dizendo que meus dados foram vazados após uma compra online e no dia seguinte começaram tentativas de acesso na minha conta bancária. O que devo fazer primeiro? Essa é uma pergunta importantíssima que eu estava aqui pensando nela já para fazer. Conta pra gente. Importantíssima, principalmente para evitar, né, que haja ali alguma transferência, até mesmo por meio de Pix, alguma transferência bancária. Então, se tratando de banco, o primeiro passo é trocar a senha do banco, tá? É primordial, mas também registrar um boletim de ocorrência para que eles possam se precaver realmente, porque a gente sabe que depois disso pode ser que haja ali, né, uma continuidade nesses golpes em uma diversidade. Então, realmente registrar o boletim de ocorrência
ocorrência para se precaver, tá? Para que, caso aconteça, né, utilize novamente os seus dados, já esteja ali precavido e, com certeza, entrar em contato com o banco, bloquear cartão de crédito, né? Às vezes até realmente a conta em si, para que não haja nenhum problema quanto a isso, porque a questão ali é bem complicada. E a gente também tem, né, o site oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem o site oficial que você também consegue ali registrar, né? A gente tem também sites oficiais do consumidor, de órgãos do consumidor, que a gente também consegue registrar, mas o boletim de ocorrência é primordial. Importantíssimo. Agora sim, nós temos ali os principais caminhos que os criminosos usam, né? Explica pra gente agora, doutora. Isso. O primeiro é um pouquinho do que a gente estava conversando. Então, ele pesca a informação, né, pela própria vítima, pelo próprio titular dos dados. Então, eu vou te convencendo a você me passar mais e mais informações. É desta forma. Agora, o segundo, a gente já fala quando a gente vai baixar um arquivo. A gente baixa o arquivo já vem que a gente chama de vírus, né? Então, ali eles já estão tendo acesso às nossas informações. E a vulnerabilidade de sistemas é até mesmo no Instagram, no nosso querido Instagram, quando nós estamos ali, e aí tem uma falha no próprio sistema do aplicativo, a conta pode vir a ser hackeada, né? E aí realmente já não está no nosso círculo de controle, mas a gente pode evitar ali, tomando cuidado quando a gente aceita o cookies. Sabe quando a gente entra no site, aceitar o cookies? Todo site tem, né? Todo site tem, quase todo site. Lê realmente a privacidade ali, as normas, né? Coisa que a gente não lê, a letrinha pequena, mas quando a gente entra nos aplicativos, porque a vulnerabilidade de sistema é nesse sentido, né? O sistema de segurança do aplicativo, do site, de algum sistema que você utilize. A gente tem aqui um próximo card, que nós chamamos assim na televisão, que fala um pouquinho mais das dicas de como a gente pode se proteger destas maneiras, né, que nós estamos falando. Conta pra gente também, por favor. Eu queria passar uma dica extra aqui, que é uma dica que eu sempre trago. Perfeito, maravilhoso. Em redes sociais, que eu sei que hoje a gente confia muito, né, nas redes sociais, a gente compartilha boa parte da nossa vida, às vezes até da nossa família, da nossa rotina. O primeiro passo para tomar cuidado hoje, eu falo que é tomar cuidado com as informações que nós mesmos fornecemos para as redes sociais, né, o que a gente posta ali todos os dias. E aí, pensando justamente nisso, sempre criar um e-mail específico para as redes sociais. Porque caso haja uma possível invasão em alguma coisa, você tem um e-mail específico para as redes sociais. Porque pensem, a gente criar um e-mail só para tudo, basta uma invasão para que ele tenha inúmeras informações sobre nós, né? Então, utilizar e-mails diversos para um fim específico. Então, utilizar um e-mail para as redes sociais é primordial, trocar senhas ali reiteradamente, pelo menos num período, né? Trocar a senha. Não ser uma senha fácil, gente, a gente fala, coloca um trecho de um filme, algo que não seja a nossa data de nascimento. Nome do cachorro. Isso. Coloca alguma coisa nesse sentido para que a gente realmente dificulte, porque hoje é muito difícil. Os criminosos, eles estão cada vez mais convincentes, mais bem preparados. E aonde anotar essa senha? Porque eu fico nessa dúvida, porque se a gente vai colocar uma senha para cada conta ou para cada e-mail, a minha cabeça chega não uma hora vai, se perde, né? Não vai dar certo. É melhor fazer igual a nossa mãe, a nossa avó, fazer um bloquinho e colocar debaixo da cama? Olha, Gabi, você só não pode deixar nas notas. Tá. Nas notas você tem que me prometer que você não vai deixar, porque ali a gente não consegue realmente te prometer que vai ficar seguro. Então, a ideia do bloquinho é legal que as pessoas falam, no bloquinho tá seguro, né? Como era antigamente, não tem problema. Sim. Na verdade, ainda assim, a gente tem um risco. Houve até uma entrevista que a pessoa estava entrevistando e estava no escritório home office. E atrás dela tinha ali as informações com os dados bancários, enfim. Até com o bloquinho, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o ideal é que você nunca guarde as senhas no mesmo lugar, nunca com tudo no mesmo bloquinho, né? Dá uma diversificada ali para que você possa estar mais preparada. Muito bom. Eu gostei dessa dica. Dá um medo, né? Dá um medo, eu morro de medo. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa em se proteger, a sensação de vulnerabilidade ela é muito grande. A gente tem muita vulnerabilidade, com certeza. Agora, meu povo, lembrando para vocês que o contato da Tainá está aparecendo aí na sua tela, @TaináNobre, com H. Entre em contato com ela se você ainda tiver alguma dúvida, que com certeza ela te responde com o maior carinho. E com esse sorrisão no rosto, não é? Tainá, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao Viva Tarde, tá? Obrigada a vocês. É uma honra estar com vocês nessa tarde. Obrigada. Obrigada.